O projeto M-Play, Unindo Corações, é uma iniciativa da União Espírita Mineira e acontece aos domingos, sempre às 19 horas, pelo seu canal do YouTube. Em 2021, aconteceram estudos sobre conteúdos referentes às áreas doutrinárias de trabalho do Movimento Federativo Espírita de Minas Gerais. Reservamos estes instantes finais do ano para relembrar alguns desses momentos especiais do projeto. Contamos também com o apoio de intérpretes de Libras do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, o GES, promovendo um pouco de acessibilidade e inclusão. Assistam agora a uma breve retrospectiva de como foi o nosso ano de 2021 aqui, no projeto UEM Play, Unindo Corações. No livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 334, esse capítulo trata das sociedades propriamente ditas, né? Na época, sociedades, e hoje podemos considerar as casas espíritas. E Kardec nos fala, esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, aqui nós gostaríamos de observar, no detalhamento que ele coloca, né, correspondendo-se entre si, ou seja, as casas têm que estar juntas nessa questão da caridade, né, visitando-se, trocando informações, e ele fala, podem desde já, ou seja, no alvorecer do início da doutrina espírita, já Kardec preconizava essa atividade, né? Formar o núcleo da grande família espírita, né? E que um dia nós vamos todos estarmos juntos, né? Unindo os homens por um único sentimento, da fraternidade e da caridade cristã. Assim, então, devemos entender que a construção de virtudes, que é o objetivo do nosso estudo de hoje, aplicado ao trabalho de assistência e promoção social espírita, passa obrigatoriamente pelas ações de caridade, que é a chave necessária à abertura das portas da luz divina em todos os corações. A proclamação de Jesus junto de Jerusalém aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que à cidade de ordem material destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Então, o que Emmanuel está falando? Quando eu me olho como espírito perante Jerusalém, eu estou vendo que Jesus trata Jerusalém dentro de um contexto em que essa cidade espiritualmente representa para nós o coração do homem, o coração do ser, onde eu deveria ter um tempo vivo de adoração ao Senhor, um tempo vivo de trabalho em favor da minha reforma íntima. Percebem? Então, isso vem mostrar para a gente que Jerusalém realmente, para a espiritualidade, é uma lembrança do nosso esforço de ideais superiores. De uma obra que nos toca muito o coração, que é o livro Estude Viva, né? Especificamente do prefácio dele, é um livro, essa parte do prefácio é de autoria espiritual de André Luiz, e foi psicografado pelo Valdo Vieira. Ele nos chama a atenção, nos lembrando, né, que a reunião espírita, ela é uma assembleia de fraternidade ativa. E aí eu falaria que todas as reuniões, né? Então, as reuniões espíritas,
elas procuram a explicação lógica dos problemas da vida, do ser e do destino por meio da fé raciocinada. Nesses momentos, né, como esse que nós estamos experienciando agora, todos somos chamados a participar, a falar, a ouvir, né, a ensinar e aprender. Então, é um momento, é um local de troca ativa, de construção ativa da nossa vivência evangélica. E o André Luiz, ele vai nos lembrar que dessa forma, essa doutrina que a gente abraçou, que é o Espiritismo, ela propõe para nós uma tarefa urgente, que é de tirar, de desentranhar o pensamento vivo de Allan Kardec dos princípios da codificação, da mesma forma que Allan Kardec extraiu o suprassumo desses princípios do Evangelho de Jesus, né? De todos aqueles ensinamentos que estão no Evangelho de Jesus. E Jesus continua visitando os lares e vai ao lar de Levi, um publicano, cobrador de impostos. E ali os fariseus, percebendo que Jesus adentrava a casa de um publicano que cobrava impostos além da conta, ele é criticado pelos fariseus. Mas Jesus responde da seguinte forma: eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, verifica-se que Jesus, em todas as oportunidades, estava adentrando aos lares para ensinar e estudar o Evangelho com aquelas pessoas. Esse isolamento social que estamos sendo obrigados a passar, e quando eu digo obrigados, é em nível consciencial, mais do que tudo, né? Isolamento social é diferente de isolamento afetivo. A gente ainda está longe um do outro, né? Mas a suspensão física das atividades é muito diferente que a interrupção das ações doutrinárias. Tanto que a gente está aqui hoje. Tanto que durante a pandemia houve uma explosão de lives. Houve um número gigante de estudos virtuais e online, com o objetivo sempre de levar a doutrina e o evangelho para dentro dos lares das pessoas que estão assistindo. Então, o que aconteceu? Foram criadas estratégias alternativas e criativas, de modo a promover tanto o estudo quanto a prática e a divulgação da doutrina, mas utilizando o quê? Recursos tecnológicos, né? Recursos virtuais. Porque assim, através disso, né, a gente poderia atingir esses corações. Jesus traz um conceito novo. Mas quem é então minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele amplia agora dois novos conceitos: de uma parentela corporal, que todos nós temos, e de uma parentela espiritual, que todos nós somos. Nós somos irmãos em humanidade. Nós temos uma família nessa encarnação. O que, em hipótese alguma, quer dizer que nenhuma das duas sejam extremamente importantes. A família que eu tenho agora é a família que me dá as possibilidades necessárias para o crescimento e reajuste que eu demando. Eu preciso desta família. Esta família me gerou. Esta família me deu o dom da vida material nesta encarnação. Só isso já é suficiente. Se nossos pais falharem em tudo conosco, o simples fato deles terem nos dado a honra de nascer já valeu muito a pena. Então, as casas espíritas de cada cidade, né, muito importante agora se manterem unidos, um diálogo,
mesmo que seja de maneira virtual, né? Mas no intuito sempre de que o trabalho não esmoreça, porque os jovens precisam de um norte, né? Como a FEB sempre nos fala, que é cabeça, coração e mãos. Então, a gente precisa estar estudando, refletindo e trabalhando. Então, à medida que o jovem tiver essa oportunidade do estudo, ele vai se tornar capaz de juntar-se aos adultos e trabalhar também nessa doutrina tão bendita que é o Espiritismo, né? Ela salienta aqui para nós que ela funciona como um elemento renovador da posição da criatura terrena. Então, se é um elemento renovador, é porque ela dá a todos nós a oportunidade de, através da sua prática, também, ao auxiliarmos o outro, trabalharmos em nós próprios a nossa transformação íntima, porque é aquilo que nós precisamos de fazer, né? Isso é construir nova mentalidade, um homem novo em consonância com as leis divinas. E o nosso guia e modelo é Jesus. Então, por que nós vamos aguardar acontecer alguma catástrofe para que nós nos sensibilizemos e busquemos, então, outro caminho para nos levar a essa prática? Não há necessidade disso. Nós, o homem, podemos transformar. Por conhecimento e entendimento da proposta do Cristo e da proposta da doutrina espírita. À medida que a vivência junto ao conhecimento mostram ao homem que a prática da caridade, que a prática do bem o faz melhor. Espiritual falavam da necessidade de se promover um processo de união dos povos. E o mecanismo de união dos povos passaria necessariamente pelo entendimento linguístico entre eles. Dificilmente a humanidade conseguiria de fato se unir e se enxergar todos como se fossem irmãos se nós tivéssemos tanta distância de cultura, tanta distância linguística entre nós. E é por isso que um movimento espiritual surge no século XIX para promover a integração entre os povos. O século XIX é um século muito interessante, porque é um século onde a ciência se liberta da religião, é quando o materialismo tenta assumir o controle do pensamento humano, é quando várias doutrinas espiritualistas, entre elas o espiritismo, surge, e é quando também vai surgir uma proposta de unificação da integração entre os povos a partir de uma unidade linguística. É exatamente em 1887 que o Esperanto vai surgir sobre a história da humanidade. É uma proposta que surge na Polônia a partir de um rapaz, um jovem, bem novo, chamado Laser Ludwig Zamenhof. Ele morava numa cidade chamada Białystok. Nessa cidade, falavam 4 idiomas na mesma cidade, era uma loucura. Se falar 4 idiomas na Europa já é ruim, imagine falar 4 idiomas numa cidade só. Você ia para o mercado, você não conseguia conversar para comprar uma fruta, comprar uma coisa, os idiomas distintos. Ele ficava olhando aquilo e dizendo, isso está muito errado, hein? Isso está muito errado. Tem que ter. E os espíritos contam que esse rapaz que veio para essa missão era um espírito extremamente evoluído, que ele faz parte de uma coletividade de espíritos que trabalha diretamente ligado ao Cristo planetário. Ele seria um daqueles que está bem próximos de Jesus, no sentido das suas leituras sobre a união do povo, sobre o processo de integração da humanidade, o fenômeno de busca da integração e união das pessoas. Ele é como se fosse uma espécie de atuante no Ministério das Relações Exteriores. Ele cuida no mundo espiritual dessa específica ação sobre o fenômeno da relação entre as criaturas. E aí, quando nós lemos sobre a informação desse Zamenhof,
a gente já percebe que ele já de pequeno já veio com a ideia de que tinha que fazer um negócio diferente. Ele tem uma ideia. Se eu vou montar um idioma, vou fazer um idioma. Vou criar um negócio para que as pessoas consigam conversar e se entender. Ainda jovem, ele começa a estruturar esse idioma. O pai dele fica super preocupado, porque ele era de família judia. Os judeus eram super perseguidos. O menino vai querer inventar um quinto, já tinha um quarto, inventar um quinto idioma. Rapaz, vai arrumar confusão. Não faça isso não, meu filho. Não vai dar certo, pai. E aí o pai, meu filho, você vai arrumar confusão para nós que somos judeus. Não faça isso. Não, vou fazer. E o pai era muito preocupado com essa decisão do filho de fazer isso. E ele junta 8 amigos e começa a montar a língua. É o pão que Deus nos oferece no dia de hoje. Jesus. Qual é o quê? Qual é o maná? Qual é a novidade? O evangelho apresentado pelo Cristo. Esse é o pão que está valendo hoje. Então, a gente vai percebendo essas nuances dentro do evangelho. Mas para não delongar muito e finalizar essa história do maná, cria-se uma tradição também que dentro da Arca da Aliança, que era onde Moisés colocava as tábuas, os 10 mandamentos, ali também ficava um pouco de maná dentro dela. E eles diziam que esse era um maná secreto. Era um maná divino. Isso está respaldado, biblicamente, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, onde diz, né, que aquele que vencer comerá do maná escondido. Porque criou-se que haveria um pão de um sabor diferente dentro daquela arca, que estaria reservado para os vencedores. Só que nós somos espíritas, e nós sabemos que o espírito, por exemplo, ele não se alimenta desse pão físico. Tampouco a gente precisa de uma arca com a lei, visto que as leis estão na nossa consciência. Qual seria o símbolo disso? O símbolo é que, quando nós estamos evoluindo, alcançando essa vitória apresentada no Apocalipse, nossa necessidade muda. E aí a gente alcança a saciedade. Como assim? Kardec vai nos dizer no livro O Céu e o Inferno que cada imperfeição é causa de um sofrimento. Então, quando nós estamos relativamente perfeitos, eis que estamos saciados. Então, é esse o maná escondido. E é mais ou menos essa reflexão quando vem o pão de cada dia. A partir deste ano, né, 74, 75, 76, coincidindo com o surgimento da campanha Por que Estudar, no interior de São Paulo, chamando a atenção, reforçando a orientação para uma grande campanha para trazer o estudo da obra básica para o Centro Espírita. Então, em uma dessas reuniões, o espírito Ângelo Agarô deu a seguinte mensagem: cabe, pois, aos espíritas responsáveis pelo movimento espírita uma ampla tarefa de divulgação das obras da doutrina, promovendo um estudo sistemático com a chamada de atenção para os aspectos que estão colocados à margens, com graves prejuízos para a assimilação correta dos princípios e base do Espiritismo e a sua missão. Recomendaríamos, portanto, o estudo de um plano no sentido de esclarecer os mais responsáveis pela dinamização do movimento espírita, da importância do estudo, da interpretação e da vivência do espiritismo. E dela podem todos aurir os meios de confortar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Portanto, através desses exemplos, através desse código moral do Cristo,
nós vamos, pouco a pouco, compreendendo esse conteúdo essencial e lentamente vamos moldando o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso ato de caminhar na Terra, elegendo ali, a partir dessa orientação, a nossa melhor ação, o nosso dever a ser cumprido no processo reencarnatório que nós vivenciamos na Terra. Nos faz compreender a justiça sob novo prisma, porque nos faz entender a lição do amor como um esforço contínuo de cada dia, porque nos traz a noção precisa de que amar não é objeto de um curso teórico, mas de uma vivência continuada dia após dia. Na condição de comunicadores, nós utilizamos as ferramentas da comunicação, os instrumentos que são colocados à nossa disposição, mas para veicular a mensagem libertadora da doutrina espírita, para veicular a lição imortal do Evangelho que consola, que conforta, que esclarece, que transforma, que aquece o coração. Ela traz diversos outros conceitos. Por exemplo, ela identifica como controlador aquele que toma as decisões do que fazer com esses dados. Ela identifica como operador aquela pessoa que realiza o tratamento da informação, define como encarregado aquele que é indicado pelo controlador para poder tratar os dados, traz conceitos de compliance empresarial, como, por exemplo, transparência, prestação de contas, dentre tantos outros. Só que, como nós falamos no início, a intenção aqui não é destacar a lei, é de apenas destacar essa necessidade da instituição espírita e dos seus trabalhadores conhecerem a existência desse dispositivo jurídico, porque se não conhecermos, corremos o risco de nos responsabilizarmos por conta da não observância. Claro, sabemos que é difícil nós nos adaptarmos aos avanços tecnológicos, a essas exigências legislativas. Só que as mudanças são sempre necessárias. Nós sabemos disso. Ao final, nós também sabemos das dificuldades do movimento que a instituição espírita tem que fazer para poder se adaptar, já que ela é composta por trabalhadores voluntários. E esses trabalhadores têm diversos graus de entendimento e diversos graus de habilidades. Jesus fez o convite: ide e evangelizai a todas as gentes. Está em Marcos 16:15. Ide e evangelizai a todas as gentes. Todas. Ele não disse aqueles ou aqueles outros, esses ou aqueles ou outros, não. Ele disse todas as gentes. É o que mais norteia, então, a nossa perspectiva inclusiva, né? O nosso olhar, o foco que nós damos para a nossa evangelização. Então, resumindo, o próximo slide diz: a inclusão, assim, depende de quê? Dentro da nossa evangelização? Da nossa própria conduta espírita. Do que nós construímos? Nós somos inclusivos? Como entendemos as nossas aprendizagens reencarnatórias e a dos outros? Como é que nós pensamos nas trajetórias reencarnatórias? Porque quando a gente pensa, e aí nos remetendo ao querido Leon Denis, quando a gente pensa que tudo é uma condição expiatória, em vias de reajustamento, a gente também perde a perspectiva de ver
que aquele mesmo espírito imortal é muitas vezes muito mais adiantado do que nós. E nós deixamos de ser inclusivos, né? Nós deixamos de ser afetivos, nós deixamos de ser irmãos verdadeiramente. A inclusão também depende de ver-nos como família universal. Sabe, aquele desenho, aquele esquema da inclusão, onde estamos todos juntos, não tem ninguém de fora, nós estamos juntos, atrelados, entrelaçados, na verdade, pelo amor de Deus, pelo amor divino. E Jesus está ali, né, a nos guiar, a manter sobre nós uma luz que nos convida a pensarmos em que, como irmãos, nós precisamos ter sempre em mente o fato de que aquele que está atrás seja por nós conduzidos. Aqueles que estão à frente, que possam ser por nós seguidos, através de seus bons exemplos. Também depende de ver as possibilidades e não as dificuldades. Ser inclusivo é isso, é pensar no outro, mas não a partir de suas dificuldades e suas deficiências, mas as suas possibilidades, em descobrir o outro, em permitir que o outro cresça, se desenvolva, reconheça em si as grandes e várias instâncias espirituais, a sua própria luz. E é isso, queridos, né? A gente só tem que agradecer. Discurso de Pedro no dia de Pentecostes, ele fala, né, que eles não podiam naquela hora estar embriagados. Então ele explica, ele toma a palavra e esclarece que era até o cumprimento da profecia de Joel, que está em 2:28, quando diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que todo o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonhos, né? Então, mostrando que a mediunidade não seria privilégio apenas dos apóstolos, mas uma faculdade generalizada, já que Deus iria derramar seu espírito sobre toda a carne, sobre todos, não é? Então, vamos entendendo assim a mediunidade como algo natural, mas que com o tempo nós fomos aprendendo, entendendo melhor a passagem do Evangelho e entendendo que com a doutrina espírita veio abrindo muito o nosso ângulo de compreensão para que entendêssemos que são fenômenos. Mas nós queremos conversar um pouquinho a respeito desse pano de fundo que é o trabalho da Casa Espírita. A Casa Espírita tem um grande pano de fundo como trabalho que nós chamamos de assistência. Todo o trabalho da Casa Espírita é para assistir, meus irmãos, até quando está na tarefa do esclarecimento, está na perspectiva da assistência, porque assistir é sim, amparar, envolver, assessorar, encaminhar, ajudar, apoiar, e por aí vai. Nós temos muitas definições e também dá para a gente estender a questão da prática aí. Então, várias são as portas de acesso que a pessoa tem para estar na casa espírita. Então, desde que ela seja recepcionada, ela será encaminhada, e aí toda a estrutura de acolhimento vai acontecendo com ela. E para isso, meus irmãos, é necessário, antes de mais nada, rever a missão da casa espírita, da doutrina espírita. A missão da doutrina espírita em ser uma nova era para a humanidade, né? E a casa espírita vai desenvolver essa missão, porque ela também tem a mesma finalidade, né?
que é ser também uma nova era para a humanidade, na perspectiva aí do pano de fundo, que é a assistência, na trilogia do acolhimento, do esclarecimento e da consolação, ela provoca várias formas de assistência. Missão do Esperanto, quando ele diz assim: sim, nesta hora, o Esperanto é uma força que atua para a união e harmonia, com facilitar que se estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento em forma universalista. Seus princípios são os da concórdia e seus apóstolos são igualmente companheiros de quantos se sacrificaram pelo ideal divino da solidariedade humana nessas ou naquelas circunstâncias. Então, ele fala que o Esperanto também é um ideal e que aqueles que divulgam o Esperanto também são apóstolos desse mesmo ideal divino da expansão que o Espiritismo traz para nós, né? Conhecermos a nossa natureza espiritual, conhecermos quanto que nós somos mais do que isso que a gente possa imaginar, né? Uma mensagem intitulada Na Trilha do Mestre, onde o Emmanuel vai analisar para nós justamente como funciona esse convite que Jesus nos oferta, que é um convite que vem a nós, de certa maneira, a todo tempo. É um convite permanente. E algo que chama muito a nossa atenção é quando ele diz assim: é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus nos chama, ele nos chama sem nenhum tipo de critério. Não nos pergunta se nós detemos posses materiais, se somos pessoas perfeitas, se nós temos o cabedal intelectual de um diploma universitário, mas não, ele apenas nos chama. E aí o Emmanuel complementa dizendo que ele não pergunta se nós nos julgamos dotados com a força conveniente. Isso aqui quer dizer o seguinte: Jesus não nos dá tempo de titubear ao pensar que nós somos ou não capazes, ao pensar que nós somos ou não merecedores desse convite. E aqui ele prossegue na mensagem e finaliza na seguinte forma: o Senhor nos diz apenas, segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido dos socorros eficientes em todas as suas necessidades. Então, quando nós vemos essa primeira parte do versículo que constitui esse vinde a mim, eu queria despertar aqui para a gente iniciar a reflexão, esse vinde a mim que abrange a todos, esse vinde a mim que não faz distinção de classe, de raça, de cor, de gênero, de nível hierárquico dentro da sociedade, mas é apenas um convite universal. Não é cega de nascença. Então, aí também ele nos chama muito a atenção nesse parágrafo, quando fala que decidiu-se pela integração de 2 novos participantes. Então, nós precisamos entender bem o que seja integração, porque existe uma diferença entre integração e inclusão. São 2 coisas diferentes. Então, eu quero trazer um pouquinho para que a gente possa entender melhor, né? Quando a gente fala de integração e quando a gente fala de inclusão. Então, o modelo da integração, ele é um processo, assim, adaptativo, né? Ou seja, a pessoa com deficiência, ela tem que se acomodar ao atendimento que lhe é oferecido, que lhe é imposto. E não é a instituição a se adequar às suas necessidades, às suas peculiaridades, às suas singularidades. Então, a gente vê que é uma situação aí diferente, né? Então, quem não se adapta ao molde, ele é excluído ao grupo, ele é considerado inelegível. Então, na integração, a diferença ela é ignorada, porque o princípio filosófico norteador é o da normatização,
né? Então, é por isso que muitas vezes nós utilizamos a palavra inserção de alguém no grupo, né? Pois é pensado somente na introdução de alguém naquele grupo, como qualquer outra. E isso nós achamos que é uma medida suficiente, que isso basta. Basta integrarmos as pessoas com deficiência a um grupo de estudo ou a um grupo de trabalho ou qualquer outra situação, né? Que são diversas. Então, nós vamos ver aí que existe essa diferença. Então, o princípio da inclusão, ela já nos leva a considerar o que é humanamente normal sermos diferentes. Então, aí já existe uma diferença muito grande, né, entre inclusão e integração. Então, a ideia da inclusão, ela é muito mais do que somente garantir o acesso à entrada das pessoas nas instituições espíritas, ela vai muito além. Então, o grande objetivo da inclusão é exatamente eliminar os obstáculos que limitam a aprendizagem, que limitam a participação de todos, sem exceção, de todas as pessoas. Então, contrariamente a esse modelo integracionista, a inclusão, ela é um conjunto, é um processo conjunto, é um processo ativo, coparticipe, enquanto o outro ele é unilateral, ele é estanque, ele é previamente fixado. Então, a inclusão é para todos e não para alguns, né? E ela se apoia em estratégias de acessibilidade. Então, vemos aí que existe uma grande diferença entre uma coisa e outra, né? Nós precisamos ter esse cuidado de não somente integrar a pessoa, mas incluí-la, né? Naquele ambiente, naquele processo, no estudo, no trabalho, onde quer que seja, né? Que a prece, ela é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E a partir daí, os espíritos amigos continuam nos esclarecendo. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos, por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. E aí essa reflexão ela fecha no parágrafo quando então a espiritualidade nos orienta. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. No entanto, destacando especificamente o funcionamento da nossa área de comunicação social espírita, é possível dizer que essa é uma responsabilidade compartilhada por todas as áreas de atuação, mas que compõe a razão de existir da nossa área. Comunicação social espírita existe para mediar, para evangelizar e para integrar pessoas e frentes de trabalho. Daí a importância de nos entendermos como parte desse organismo e fomentar projetos e ações que possam azeitar melhor as nossas relações. É no âmbito da área de comunicação social espírita, portanto, a partir de sua função integradora, que temos dois objetivos funcionais. O primeiro deles, promover e incentivar a integração pela comunicação entre todos os que desenvolvem ações no movimento espírita. No âmbito do trabalho de unificação, isso tem uma característica, é por meio da promoção dos encontros, das atividades formativas, qualificativas, dos espaços de discussão, de reflexão e debate, do fortalecimento dos espaços existentes de construção coletiva nos nossos estados, os conselhos municipais, os conselhos regionais, o Conselho Federativo Estadual, a dimensão própria do Conselho Federativo Nacional,
mas também uma função específica dentro do centro espírita. Lembrando aqui dessa ambivalência da nossa fala de orientação e de reflexão nesse momento. Estamos conversando com trabalhadores de comunicação dos espaços de unificação do nosso estado querido de Minas Gerais, mas naturalmente de outros estados pela abrangência da internet, mas também com trabalhadores das instituições espíritas. A finalidade e o foco das nossas ações no trabalho de unificação. Se eu sou um trabalhador da área de comunicação em um centro espírita que compõe essa família federativa do Estado, é também a minha responsabilidade pensar em mecanismos para que haja essa integração. A minha casa espírita ou a casa espírita da qual eu faço parte e os órgãos de unificação, as instituições espíritas ao nosso redor e, especialmente, a comunidade. Integração, em termos de comunicação social espírita, diz respeito às instituições estabelecidas, às instituições que compõem a nossa família espírita, regionalmente, macro-regionalmente, estadualmente, mas também com a comunidade vinculada a nós,